dos principais temas de ontem também, segunda-feira. Mensagens vazadas mostram que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, teria montado uma estrutura paralela de inteligência para justificar prisões depois dos acontecimentos de 8 de janeiro. A equipe agia pelo WhatsApp, juntava assessores do TSE e do STF para fazer relatórios informais baseados em publicações de redes sociais, rotulando pessoas como terroristas ou golpistas. Matéria essa que a gente vai avaliar agora mostra que essas análises foram usadas como provas secretas, sem direito de defesa, com dados biométricos alterados. Após a divulgação da reportagem, a organização americana Civilization Works divulgou um relatório no qual acusa Moraes de violar a Lei Geral de Proteção de Dados na investigação dos atos de 8 de janeiro de 23 em Brasília. A Civilization Works defende valores liberais, aponta que as ações podem configurar abuso de poder e violação do devido processo legal. O STF não se pronunciou, quietinho, silêncio sobre as acusações até o momento. Aí na tela a gente já exibe um pouquinho das imagens, os prints das conversas no WhatsApp, que a gente vai comentar sobre elas agora a partir desse momento. São 11h38. O Oeste com Elas recebe nesse momento nosso contato. É o jornalista americano Michael Shellenberger, autor dessa reportagem, juntamente com os também jornalistas Davi Agape e Eli Vieira, que trouxe novas escandalosas, graves denúncias a respeito desse caso. Deixa eu receber ele por aqui. Bom dia, Michael, bem-vindo ao nosso programa, a Revista Oeste. É uma honra dividir tela, poder estar junto aqui a um jornalista do gabarito do seu, viu? Da coragem e do trabalho importante que está fazendo para todo mundo, especialmente aqui para o nosso Brasil. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. É uma honra minha para participar com vocês. Imagina, nós que agradecemos, e o Michael também fala um português super bom, muito compreensível aqui por nós, viu? Michael, comece então, por favor, explicando para a gente o tamanho da gravidade do que foi divulgado na sua reportagem. A primeira coisa que eu queria dizer é que a reportagem era escrita por David Agape e Eli Vieira, e minha colega Alex Gutentag era editora. Eu somente era o publicador, mas eu tenho muito orgulho a publicar essa reportagem. Eles passavam meses a investigar, uma investigação muito complexa e muito séria, muitos documentos e... Bom, a gente tentava também de dar os documentos a outra mídia, mas ninguém tinha coragem para publicar. Então, a gente tinha orgulho e o prazer de publicar aqui nos Estados Unidos, e eu acho que depois a mídia brasileira se sentiu mais confortável, mais seguro a reportar. Mas o que revelaram os documentos era que o STF criou uma força-tarefa secreta e ilegal. É uma coisa incrível ver. E eles usaram as postagens de redes sociais legais dos manifestantes não violentos de 8 de janeiro como justificava para investigações e prisões. Até uma avó que eles descreveram no artigo, outras vítimas, realmente uma pessoa inocente que só chegava lá na Brasília para vender camisas, um vendedor, que eles foram à prisão. Uma coisa incrível entender. Realmente, eles criaram o Moraes e o STF, eles criaram uma coisa, era como, em inglês a gente diz um Star Chamber, era um processo totalmente fora da lei, totalmente fora do processo. E os arquivos que a gente publicou de 8 de janeiro forneceram evidências do que o ministro Alexandre de Moraes processou excessivamente os manifestantes para inflar as alegações de atividade criminosa e legitimar a afirmação de Lula de que o tumulto foi uma tentativa coordenada de golpe. E isso é muito significativo, como vocês todos sabem, porque a acusação de golpe é a justificativa de Moraes para impedir Bolsonaro e também para fazer esse house arrest, prender ele à casa.
para impedir ele de falar com a imprensa e para exigir que ele permaneça em casa durante a maior parte do tempo. Então, esse é como o clave, a fundação era como uma conspiração. Muita gente fala de teorias de conspiração. Agora a gente tem prova de conspiração, e a conspiração é a fundação deste comportamento totalmente ilegal a prevenir Bolsonaro a concorrer para a presidência. Então, realmente a golpe de Estado liderado por Moraes e de Lula. Eu senti chocante entender isso, porque eu pensei a situação era muito ruim já, mas o 8 de janeiro era uma construção, um teatro para criar uma percepção entre o povo brasileiro, o povo de todo mundo, que era um golpe e que Bolsonaro era o líder do golpe, mas era tudo um teatro, né? Uma performance. Grave, vale lembrar que um dos personagens principais dessa troca de mensagens também, o Eduardo Talhaferro, à época assessor de Moraes no TSE, está na Itália, né? Tem medo de vir ao Brasil, de ser preso, perseguido, e já revelou em mensagens, inclusive, eu tenho medo de ser morto por Alexandre de Moraes, em uma mensagem à esposa dele. Michael, a pergunta agora é do doutor André Marcília. Tudo bom, Schellenberger? Bom dia, bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho. E eu tenho considerado esses arquivos, né, uma espécie de... Acho que o Moraes criou um departamento de eugenia ideológica na mais alta corte do país. Não vejo muita diferença entre isso ou o que foi feito na Alemanha fascista, na Itália fascista ou qualquer coisa do gênero. Quer dizer, mudam-se os critérios, mas o princípio, né, que corrompe o Estado é o mesmo, é de separar os iguais de acordo com critérios absolutamente esdrúxulos e ilegais. A minha pergunta a você, e claro, você responda até onde puder, é a seguinte: os arquivos a que vocês tiveram acesso são os mesmos arquivos da Vaza Toga 1, que foi anteriormente divulgada, e... há mais nesses arquivos a que vocês tiveram acesso? Não que venham reportagens em série, me parece que não é a intenção de vocês, mas como aconteceu na Vaza Toga 1, mas há mais material que pode também ter outros capítulos a serem divulgados? E, por fim, qual é a repercussão nos Estados Unidos da divulgação dessa matéria? Hoje já saiu uma postagem de X pelo Departamento de Estado. Eles condenaram, e também eu sei de várias fontes que o presidente Trump ele está muito preocupado com a situação, claro, né? Existem as tarifas por isso, e todo mundo está observando e tentando de entender o que está acontecendo no Brasil. E como você disse também, né, os arquivos de 8 de janeiro é uma continuação dos arquivos da Vaza Toga, mas as informações são totalmente diferentes. Não foram reveladas antes. Algumas pessoas disseram ontem que a gente já sabia disso, mas não é verdade. Era um processo parecido, similar, que eles revelaram com a Vaza Toga, mas essa informação que eles utilizavam as postagens de redes sociais, isso é totalmente nova. E também essa participação, em particular, dessa chefe de gabinete, Cristina Kusahara, é impressionante, né? O poder dele, um poder totalmente fora da lei. Uma coisa incrível, ela era o chefe do processo, dando ordens ao juiz, ao Eduardo Tagliaferro, dizendo, por exemplo, Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos. E era uma coisa muito estranha, né? Era como
uma pessoa que não é eleito, que não é um juiz, comportando como um juiz, como reina, realmente. E eu acho um escândalo, não sei como o governo vai sobreviver isso. Quando eles anunciaram ontem que o Bolsonaro foi preso, eu, como muita gente, pensava que era uma reação os arquivos de 8 de janeiro, porque não tem defesa disso. Não existe maneira para defender o que está revelado nos arquivos de 8 de janeiro. Marina? Schellenberger, é um prazer tê-lo aqui, te agradeço muito por ter aceito esse convite. Eu queria só, antes da minha pergunta, encadear aqui uma sequência de fatos para que quem está em casa e ainda não tenha tido acesso ao que a gente está falando, entender melhor. Então, você citou a Cristina, que é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Então, eu queria trazer o primeiro tweet, se puder dividir a tela aqui comigo ou com o Schellenberger, tanto faz, gente, que eu acho que é mais fácil do que ler aqui na tela geral. Então, ela fala ali, olha o que ela diz, tá? Essa é a chefe de gabinete do Moraes. É importante que as pessoas que estejam aqui entendam o que é isso. Isso é um grupo de WhatsApp, onde está a Cristina, que é a chefe de gabinete, onde estava o Tagliaferro, né, que é quem está fazendo essas denúncias. A gente vai ver também que tinha um juiz que acaba fazendo audiências de custódia. Tanto se você olhar ali, ó, audiências de custódia é o título, né, desse grupo de WhatsApp. E olha o que ela fala. Ela fala, Eduardo, ela está falando com o Tagliaferro, vamos pensar duas coisas, precisamos disso com rapidez. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria dela vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. Olha isso que ela está dizendo aqui, tá? Então, ela está praticamente pressionando ali que se encontre essas evidências. Vamos passar para o próximo? São 4 aqui na sequência, rapidinho, mas eu acho que isso vai ajudar quem está em casa a entender. Ela fala o seguinte, Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos? A PGR pediu que eles sejam soltos, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. E aí o Tagliaferro responde, boa tarde, tudo bem? Devido ao grande número de mensagens recebidas hoje, a sua ficou no final, já está sendo providenciado. Olha só o que ela está dizendo. Ó, a PGR pediu a soltura, mas o ministro não quer soltar. Onde que a gente já se viu a acusação, né, o Ministério Público, a PGR, pedir para soltar e o juiz... Isso aqui, gente, é antes da audiência de custódia, de tudo. E o juiz dizer, não quero, vamos procurar alguma coisa, ir para as redes sociais. Aí tem mais uma, que isso aqui me deixou pasma, que é o juiz de custódia, que ele pergunta, é uma conversa com o Ailton. Próximo print, em que ele pede... Aí, será? Não é a Cristina, é do Ailton. Começa com a Ayrton Vieira, né? Esse aí. Em que isso aqui é o juiz de custódia que fala o seguinte, despeço-me aqui singelamente, porque nos demais grupos já estou me despedindo. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão. E vocês vejam esses emojis que estão aí. Ou seja, o juiz de custódia, antes de fazer a audiência com essas pessoas, ele já tinha o veredito. Cadê a imparcialidade? Fora que todo mundo aí é do gabinete do juiz. Ou seja, a PGR pede para soltar. E o juiz, com o juiz de custódia, com a chefe de gabinete e tal, tá querendo arrumar alguma coisa para prender. E sabe o que eles acharam para prender essas pessoas? Aí é o próximo. Esse aqui é um exemplo, que foi o que a Adriana citou no início. O próximo, o que vocês colocaram anteriormente, que é o caso do Ademir. Que o Ademir, se vocês olharem, ele tem uma certidão dizendo positiva. Esse senhor Ademir é um vendedor ambulante, não estava nas manifestações, foi preso depois e tá aí, sabe o que diz na certidão positiva dele? Ele ficou na prisão por ter criticado o Lula e o PT em 2018. Não tem uma postagem sobre as eleições de 22, não tem nada. Essa é a certidão positiva que o manteve na prisão. Né? Desculpa, Schellenberger, mas a minha pergunta é, você já viu isso alguma vez na sua vida?
Essas pessoas, a gente está falando de um Não. vendedor ambulante. É inacreditável. Inacreditável, realmente. Lembra que o Joseph Stalin, da Rússia, ele disse: mostra a mim o homem e eu vou mostrar a você o crime. A ideia era que ele podia prender qualquer pessoa. Não importava a pessoa, ele podia buscar e achar um motivo para prender e deixar na prisão por toda a vida, ou matar, realmente. Era o Stalin, essa é a ética de Stalin. É a mesma ética do Moraes aqui. O Moraes disse que, mostra uma pessoa que era lá no 8 de janeiro, ou que chegava lá como o vendedor ambulante, e a gente vai achar o crime. Vai buscar, vai procurar o crime por os mensagens de redes sociais. E dessa maneira totalmente criminal, totalmente irresponsável, eram muitas vítimas. Um caso, uma mulher chamada Vildete, ela foi erroneamente sinalizada como positiva, criminosa. Minutos depois, a equipe percebeu que a havia confundido com outra pessoa e alterou sua classificação para negativa. A mulher era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas do abuso judicial. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi libertada 21 dias depois devido a uma hemorragia intestinal grave. É uma coisa horrível, incrível. Se eles podem fazer isso com uma avó de 74 anos, imagina o que eles podem fazer com qualquer pessoa. Então, você já tem ditadura totalitária no Brasil ao dia 8 de janeiro. Imediatamente ao começo do governo Lula, é governo totalitário. Sim, e só falando aqui dessa avó que o Michael fala pra gente, a gente está se referindo à mulher rotulada como positiva para ser sem presa ali, a certidão dela, Vildete da Silva Guardia, de 74 anos, foi solta 21 dias depois devido a uma grave hemorragia intestinal, foi mais tarde levada à sua casa para prisão, da sua casa para prisão e posteriormente condenada a 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades em uma cadeira de rodas com os pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. A pergunta agora, Michael, de Paula Camacho. Michael, muito obrigada pela entrevista. A minha pergunta é sobre esses juízes auxiliares de Moraes. Tanto a Cristina quanto o Ayrton Vieira. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, se você acredita que eles serão punidos, assim como Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, se você acredita que alguma punição do exterior possa cair sobre eles. Deve ser, né? Porque a Lei Magnitsky somente foi aplicado a uma pessoa, Alexandre de Moraes, mas a gente já tem provas de atividade ilegal, totalitária, de outras pessoas. Esse juiz, Ayrton, as mensagens dele eram cruel, realmente. Irresponsável, ilegal e cruel. Ele disse que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito à prisão. E depois, com os emojis, não sei emojis ou mesmo em português, mas com os emojis de uma pessoa brincando, né? Que é uma coisa engraçado para ele. Prender pessoas, para mandar pessoas à prisão, era como uma brincadeira, era um jogo, uma coisa que ele gostou. É incrível ver esse tipo de crueldade.
Sim, é incrível mesmo. E a emoji mesmo que falamos por aqui também, aquele da carinha pondo a linguinha para fora, felizinho, ó, vamos prender o povo todo, como se fosse algo muito divertido, né? Vamos prender antes da própria audiência. O veredito já estava dado. Isso que é o mais sinistro disso tudo. E sem motivo, É sinistro, né? sinistro. Nós estamos muito chocados também e apreensivos aqui no Brasil. Marcília, mais uma pergunta para o Michael? O Schellenberg, além de sinistro, havia sadismo também, né? A gente viu que um dos juízes, assessores, chegou a mencionar, cada um vai receber aquilo que merece, a prisão, né? E aí, enfim, isso era divertido, era uma troca divertida ali de mensagens entre eles, o que mostra que nós estávamos, quer dizer, essas pessoas eram capazes de tudo. A percepção lendo a matéria, vendo esses documentos, é que nós estamos submetidos aqui no Brasil a um judiciário que é capaz de tudo para atingir um objetivo. Não é mais uma questão de legalidade, é uma questão de humanidade, nem isso mais há. Você, Schellenberg, na tua experiência toda com ditaduras, com sistemas totalitários, com investigações, num grau de 0 a 10 em termos de ditaduras, você acha que o Brasil hoje está em qual lugar? Ditadura total, ditadura totalitária. Começou o dia que Lula chegou ao poder. Então, os arquivos de 8 de janeiro reescreve a história brasileira. Mudou a história brasileira ontem, porque as pessoas tinham uma ideia de que aconteceu na história. Essa é uma história totalmente diferente. É uma história de uma conspiração de punir pessoas inocentes para criar essa percepção de golpe de Estado. Mas realmente era totalmente um teatro criado de conspiração. E, como você disse, é uma coisa sadística, né? Uma coisa muito... que falta humanidade. Eu pensava muitas vezes em ler os arquivos de 8 de janeiro da expressão, não sei quem disse, mas o poder corrupta e o poder absoluta corrupta absolutamente. Não sei se não sei se me pode entender, mas eles tinham poder absoluto e eles, claro, abusaram desse poder de uma forma realmente incrível. Eu nunca tenho visto nada disso. Até nos países comunistas, eles, depois de um tempo, eles tinham um processo muito mais normal, muito mais com um representante da defesa disso. Isso foi tão rápido, tão fechado, secreto, e por isso eles podiam fazer essa loucura. E depois espalhavam desinformação sobre o que realmente aconteceu esse dia, aquele dia 8 de janeiro. Sim. Marina, mais uma? Schellenberger, outro ponto aqui que me chamou bastante atenção, que esse sim, né, a imprensa tem trazido, é a questão que eles violaram a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E foi utilizada ali biometria do TSE para conseguir acessar as contas dessas pessoas. Então, isso também é uma grave violação, certo? É muito grave, muito grave. A violação da privacidade. E eram tantas violações, a gente deve contar realmente. Talvez André pode falar, mas muitas leis foram quebradas pelos juízes. E também, claro, por Moraes e por Cristina Kusahara. É uma coisa muito séria. Se houvesse um sistema judicial independente, realmente, no Brasil, deve existir uma investigação. Tem que ser uma investigação dessas pessoas. Eles quebraram muitas leis. É uma coisa horrível. Eu espero que nos dias seguintes, a mídia brasileira, como vocês estão fazendo, comece a explorar os arquivos, tem muitas informações, muitas vítimas e muitas leis que foram quebradas.
E você sabe, né, Michael, que o Brasil está passando aí a ser também observado por todo o mundo, né? Especialmente pelos Estados Unidos, mas por todo o mundo. Essa divulgação agora pode ser traduzida para outras línguas, pode colaborar, na sua opinião, para que novas sanções que pressionem e tirem Moraes desse poder abusivo aqui no país aconteçam? Eu acho que, não sei que são as repercussões, mas agora a gente tem a administração de Trump, realmente, como vocês sabem, a ideia das tarifas era totalmente do Trump. Claro que os brasileiros pediram a lei Magnitsky, mas era a ideia de Trump, que ele é uma pessoa independente dos seus assessores, e foi ele que decidiu impor essas tarifas, e eu acho que agora é o momento para os brasileiros revoltarem contra a ditadura judicial totalitária, e também para as empresas grandes, não sei, os industrialistas do Brasil, porque agora a guerra contra a liberdade de expressão, a guerra contra a democracia no Brasil, é também destruindo a economia. E vai destruir. E porque o Brasil pode ser um país como Cuba, né? O Venezuela, com sanções, pode ser muito pior, porque vocês sabem, o presidente Trump, ele não incluiu Embraer e as laranjas, né? Para suco de laranja, porque o Trump não queria machucar as empresas americanas que dependem desses os aviões de Embraer e as laranjas, mas ele pode impor. E não é o fim dessa situação. A gente está no meio desse conflito e pode piorar muito mais para o povo brasileiro, para a indústria brasileira. Uma coisa precisa de passar, eu acho. O presidente Lula precisa de demitir o Moraes. O povo tem que get rid of Moraes. Desculpa meu português, eu falto um pouco, mas a única solução é para Moraes sair. Sim, por isso o movimento de pedidos de impeachment de Moraes aqui no Brasil, já há uma pressão para que senadores assinem esse documento, porque, claro, uma força, um apoio de Lula seria muito importante, mas não tão esperado. Mas que senadores coloquem para ser votado esse pedido de impeachment que os brasileiros pedem para aqueles que foram eleitos pelo povo, coloquem em discussão, pelo menos, isso logo aconteça, porque a bola de neve, como você diz, vai crescendo, vai ficando cada vez mais grave e prejudicial para todo o país aqui. Paula Camacho, dá tempo de mais uma, será? Nós já estouramos o tempo do programa, mas hoje, mais do que nunca, vale a pena. Schellenberg, dado que isso tudo foi feito principalmente no TSE, um órgão, né, Justiça Eleitoral, que só existe aqui no Brasil, eu queria saber a sua opinião, se você acredita que nós teremos eleições livres e justas no ano que vem, tendo em vista que isso tudo foi feito, né, para tentar calar metade da população, tentar acabar com metade da ideologia do nosso povo. Deve ser uma preocupação muito grande. Eu acho que, se eu for brasileiro, eu queria ver, como se diz, observadores independentes para observar o processo, para condenar irregularidades do governo brasileiro, porque agora você mostra, os arquivos de 8 de janeiro mostram a corrupção do TSE. O TSE não era depois das eleições, e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, participava nesse processo ilegal. Então, quem vai governar as eleições de Brasil, eu acho que deve pedir os jornalistas e os partidos de oposição devem pedir as Nações Unidas, não sei quem, organizações de Estados americanos, pedir observadores independentes para observar o processo e condenar. Porque eu sou sob investigação criminal de PGR, de promotor geral do Brasil, porque eu publiquei os Twitter Files Brasil,
Mas a Organização dos Estados Americanos, eles estão demorando, né? Deve ser anos antes de que eles façam alguma coisa, mas eu acho que esse deve dar mais urgência à situação para ter as eleições livres, porque pode ver que o TSE, vocês não podem confiar no TSE. A gente espera, né? Doutor André Marcília? Schellenberger, a gente também teve notícia de que vocês ofereceram esse material para veículos brasileiros e isso não foi aceito, né? A gente estava até vendo, acho que o senador Marinho, na manifestação, mencionando que agora também a liberdade de imprensa no Brasil parece claramente sob suspeita no momento em que os veículos brasileiros têm receio de publicar, que os publishers brasileiros têm medo, ou parte deles tem medo de falar do Moraes, de denunciar algo a respeito. Eu queria um pouco que você contasse, claro, até onde você puder, ou se você não quiser, óbvio, citar veículos ou nomes, mas como foi esse trajeto? Que tipo de recusa houve? Qual foi a justificativa? Como foi isso? Eu não sei os detalhes, porque o David e ele ofereceram a muita gente. Porque, claro, eu queria a história, né? Eu sou uma pessoa competitiva, mas eu disse para eles se a Folha, o CNN, o Estadão, se outro revista, jornal quer publicar, melhor no Brasil. Melhor, muito melhor. Eu posso escrever depois, mas não deu. Eles tinham medo de Moraes, mas não só era isso, né? Porque essa mídia brasileira, eles participavam na desinformação. Participavam na desinformação que criou esse teatro de 8 de janeiro e que não explicou as histórias das vítimas, realmente. Imagina, cara, as vítimas eram prosseguida em duas formas. Uma, esse corte secreto, e outra na corte de opinião pública, por causa da mídia brasileira. Então, eu acho os brasileiros devem sentir um saco cheio com a mídia que era realmente, que participava com esse processo criminal, mas agora existe chance para a mídia se reformar. Eu sentia feliz que ontem o CNN escreveu 2 artigos. Eu sei que outras mídias também. E a verdade é que essa hora eu estou um pouco atrasado para outra entrevista que eles queriam começar às 8 horas da manhã aqui na Califórnia. Então eu tenho que sair. Claro. Mas muito obrigado a vocês. Eu agradeço a vocês para fazer essa discussão e investigação e você, o Oeste é um canal muito forte, independente e importante para o Brasil. Sim. Seguimos firme por aqui, siga firme por aí também. A gente segue acompanhando você. Está aqui na tela o endereço das redes sociais, Instagram, X, do Michael Schellenberger, para a gente seguir acompanhando as novidades. Boa entrevista, obrigada pelo tempo por aqui. Parabéns pelo trabalho e pelo bom português com que conversa com a gente. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.